Seja muitíssimo bem-vinda. Boa noite, como vai? Boa noite, Andréia. Boa noite, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês, mulheres que eu admiro e que sei da importância do trabalho de vocês. Eu que Boa agradeço a noite, sua deputada. presença. Perfeito. Márcia, já passo para você. Você melhor primeiro. Então, tá bom, então vou lá. Acho que a primeira coisa, Renata, como é que você tem visto, qual é a repercussão na LERJ? Né? Porque o que aconteceu hoje é, no mínimo, mais um absurdo dentro de um histórico. Eu falo que hoje é o dia mais letal, mas o anterior também foi letal, o outro também foi letal. Quer dizer, é a continuidade de uma regra de operações completamente violentas no que diz respeito ao Estado, né? Passo para você. Sem dúvida nenhuma, Andréia. É uma lógica falida de perspectiva de segurança pública que aposta no confronto, que aposta no enfrentamento, ao invés de apostar na inteligência, na informação, apostar também naquilo que a gente acha tão fundamental, que é o direito à vida. Então, essa é uma operação que remonta o que tem sido a prática no estado do Rio de Janeiro com relação aos últimos governos. Mas esse, em especial, tem um contorno que a gente não pode negar, que são as grandes operações com uma lógica de grande espetáculo. Então, por trás dessas operações mega, existe também toda uma tentativa de dar visibilidade à barbárie cometida pelo próprio Estado. Isso nos preocupa, porque segurança pública não pode ser feita nem utilizando a perspectiva de quantas mais pessoas mortas, maior o sucesso da operação, porque é disso que se trata, em especial a base do governo. Então, na LERJ, a gente viu no grupo de deputados a base do governo comemorando, elogiando o governador por essa operação policial. Então, a lógica do sucesso nas operações policiais é com a quantidade de corpos deixados no chão, e não pela prevenção, e não pela possibilidade de a gente entender que, de fato, o crime precisa ser combatido, mas na forma da lei, na forma da Constituição brasileira. Deputada, a senhora é cria da Maré, é um complexo gigantesco, onde moram muitos trabalhadores, é, uma população que, enfim, sai todo dia cedo, né? A maioria, pelo menos, sai todo dia cedo para trabalhar. Como foi sua vida na Maré? E o que que a senhora acha que falta para que seja o Complexo da Maré sempre acaba sendo alvo, né, de operações da polícia? A gente vê vídeos das pessoas se escondendo com medo. Como cria da Maré, queria saber se a senhora pode contar um pouco da sua história na Maré e qual seria a alternativa de uma segurança pública, não só na Maré, mas no Rio de Janeiro. Olha, Márcia, a minha vivência na Maré, eu vivi 40 anos da minha vida na Maré, nascida e criada lá. Inclusive, meu pai nasceu no Complexo do Alemão e minha mãe na Maré. Eles se encontram ali num romance em uma das fábricas de tecelã ali em Olaria. Então, é uma história de amor entre duas pessoas que nasceram e se criaram dentro de favelas, ou seja, nasceram e se criaram em situações muito adversas. Então, no meu nascimento, inclusive, os meus pais pensavam, né, como é que poderiam criar, né, dentro de uma favela, não só eu, mas eu e meus irmãos, fugindo dessa lógica da violência, que, obviamente, é operada pelo próprio Estado. Porque, afinal de contas, a gente viu operações policiais, inclusive operações policiais no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, com a apreensão de 70 fuzis sem dar nenhum tiro. Então, a gente sabe que as informações, a gente sabe que a inteligência, ela leva, de fato, a achar aquilo que mata, que são as armas, que são os fuzis.
Então, a minha perspectiva, enquanto uma moradora de favela, que sempre viu operações policiais sangrentas e que não resultaram em nada concretamente para a sociedade, não resultaram em nada em termos de melhorias para a vida dessa população, a gente vê que a gente repete o mesmo erro, né? Inclusive, a minha tese de doutorado foi exatamente sobre isso, né? Segurança pública numa perspectiva de direitos humanos, que gerou o meu livro Cria da Favela, onde eu faço essa análise do ponto de vista de quem está de dentro, mas quem está olhando também a segurança pública a partir de possíveis alternativas. E as alternativas, Márcia, não estão a curto prazo. As alternativas não estão com todos os dias operações policiais sangrentas com mais de 60 pessoas mortas. Essa não é a solução definitivamente. A solução ela está a curto e médio prazo, a longo prazo, que é exatamente investimento em educação, em saúde, investimento nas áreas sociais, para que a gente possa disputar de fato esse jovem com o varejo de drogas. Eu acho que o Estado abriu mão de disputar a nossa juventude, e isso é muito danoso, porque aí a nossa juventude é vista como um possível criminoso, ou um futuro suspeito. E a gente sabe a cor, são jovens negros de favela e periferia. Então, para mim, não há outra alternativa que não olhar a favela na sua dignidade humana, entender que tem trabalhadores e trabalhadoras, e que uma lógica operada sob o ponto de vista da guerra, do confronto, jamais trará segurança nem para quem vive na favela, nem para quem vive fora da favela, como a gente viu hoje, o caos instaurado no Rio de Janeiro inteiro. Todo mundo teve dificuldade para ir ao trabalho, para voltar do trabalho. Então, não é algo que afeta somente a favela, afeta todos os espaços. E isso demonstra a ineficácia e incapacidade do governo Cláudio Castro de entender que segurança pública tem que ser feita numa perspectiva geral. E eu digo com muita propriedade de que não há investimento em inteligência e informação, porque a gente tem cerca de 13 bilhões para a segurança pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E colocando uma lupa no orçamento do Estado, não chega a 1% desse investimento exatamente nas áreas de inteligência e informação. Então, como o governador quer me convencer que há inteligência e informação quando nem 1% do orçamento é investido nessas áreas, né? É investido em mais compras de caveirão aéreo, mais armamentos, mas não na inteligência e informação. Então, não me convence de que há, de fato, uma operação pautada em informação e inteligência de ponta. Não, a gente pensa em uma operação irresponsável, né, deputada? Porque quinta ou sexta-feira, era o Flávio Bolsonaro no X, falando sobre quem não gostaria de ver Rio de Janeiro sem o narcotráfico, venham navios, quer dizer, aquilo ali é uma provocação. E o timing, quer dizer, é complicado. Vocês vão dizer que não tem ali um determinado timing. Só que sem dúvida, uma parece operação, até que foi combinado. Só que é uma operação que atinge os cidadãos de um Estado e que isso tem que ter responsabilidade, tem que ser responsabilizado. Não é? Porque se a gente for levar pela perspectiva econômica, hoje o que aconteceu no Rio de Janeiro foi um caos econômico, mas e o caos social? Não é? E o efeito psicológico que isso causa? Não é, Renato? Acho que falta esse olhar, né? E que tem que ser para ontem, né? Sem dúvida, Andréia. Importante você falar desses impactos e desses efeitos a curto, médio e longo prazo, né? A gente vai ver que, por exemplo, nas favelas, e tem pesquisas importantes da Rede da Maré, do Observatório de Favelas, que demonstram que as pessoas que vivem na favela têm a pressão arterial completamente mexida, impactada diante dessa situação. A saúde emocional, a saúde psicológica também é extremamente impactada. Inclusive, eu fiz um projeto de lei, e hoje é lei, foi sancionada pelo governador Cláudio Castro, para um programa de saúde mental para jovens, para crianças, adolescentes e jovens de favelas e periferias.
justamente porque tem uma pesquisa na ONG Luta pela Paz, que também fica na Maré e atende vários jovens, dizendo que o impacto da segurança pública está afetando as nossas crianças e adolescentes, inclusive na lógica do aumento da ansiedade, da fragilidade da saúde mental e, mais que isso, crianças e adolescentes com ideação suicida. E disso ninguém fala, esses impactos são para a vida dessa criança, desse adolescente, para a vida toda. Ele não pôde ir para a escola. A gente teve operações já nesse ano, e o exemplo da Maré foi perfeito. A gente não teve, finalzinho do ano passado, Dia das Crianças, a gente não teve a festa do final de ano, a gente não teve a festa do Carnaval esse ano, a gente não teve as festinhas que fazem parte do calendário escolar para as crianças. Então, as crianças arrumadas, chorando, que não puderam ir para a escola por causa de mais uma operação policial. Então, esses impactos ficam para a vida toda. E ninguém quer medir sobre isso. Ninguém. Aí tem uma pesquisa, só para finalizar aqui, também da Redes da Maré, que demonstra que lá na Maré, nos últimos anos, pelo menos 30, 37 dias sem aula em um ano. Se você faz isso em 12 anos, que é o período letivo de uma criança de chegar até o ensino médio, essa criança, em 12 anos, se ela perdeu mais de 30 dias de aula, isso significa que ela perdeu pelo menos um ano de aula no final de um período letivo de 12 anos. Perfeito. Então, é esse jovem que vai disputar já em extrema desigualdade com alguém dentro da faculdade, entendeu? Então, assim, esses impactos são para a vida inteira. Nossa, é uma Perfeito. desigualdade estrutural, né? Exato. Porque não é só já é uma desigualdade morar no lugar que é alvo, né, de ações da polícia, essa vulnerabilidade, e além de tudo a questão escolar, quer dizer, que deveria ser inclusiva, e não ser, né, não para atrasar em relação aos demais, né. Eu queria, sua opinião sobre o que que a senhora imagina, ou seja, porque a gente viu essa operação de hoje, mas como a senhora você, desculpe, bem comentou, super jovem, né, bem comentou, já ocorreram no passado, vão voltar a ocorrer. O que que você poderia fazer de preventivo? Por exemplo, a sua lei que foi sancionada, né, pensando na saúde mental dessas crianças e adolescentes, o que mais se pode fazer? Deveriam ser construídas mais escolas em lugares como o Alemão, ou seja, todas as comunidades, as favelas do Rio, ter maior presença, não sei, mais postos de saúde, maior presença do Estado. Como se pode fazer isso para evitar que seja um permanente alvo de um braço, policial do Estado, mas não de um braço nem sempre social, né? Exatamente. Primeiro, a gente tem que mudar o olhar da sociedade em si sobre as favelas e periferias, né? Até certo ponto é aceito esse tipo de operação, é aceito esse tipo de situação, porque há um julgamento social de que o inimigo está dentro da favela, onde deve ser abatido, combatido e morto. Então, há uma aceitação social também sobre esse tipo de situação. E isso elege governador, elege deputados, elege senadores, elege presidente da República. E a gente já viu isso, porque sempre antes das eleições, aqui em especial do Rio de Janeiro, há sempre uma barbárie como essa para os governadores chamar de suas essas barbáries, né? Como se tivesse combatendo o crime. Então, eu acho que a mudança de olhar sobre a favela e periferia é fundamental. A gente tem 1/3 da população do estado do Rio de Janeiro vivendo em favelas e periferias, né? E essa perspectiva demonstra o quanto que a própria cidade, a região metropolitana não funcionaria se não fossem as favelas irem todos os dias trabalhar e em diferentes trabalhos, desde as trabalhadoras domésticas, empregadas domésticas, babás, como essa cidade, essa grande região metropolitana funcionaria se não fosse os trabalhos que são fundamentais para a população e para a geração de riqueza no nosso estado. Isso é importante ter esse olhar. Uma outra perspectiva que, ao meu ver, é central é você não só. Maré tem 45 escolas
Márcia, não é só mais escolas, é entender que essa escola precisa ter professores que possam e devam trabalhar com qualidade e com dignidade. Porque você imagina, um professor ele não quer trabalhar numa favela, numa escola dentro de uma favela, porque tem medo exatamente dessas operações policiais. Então, a gente precisa dar condições também desses profissionais trabalharem dentro das favelas. Dar condições e segurança não é só cooperação policial. Se a gente mudar essa lógica, já vai ser meio caminho andado, porque, obviamente, se a nossa juventude hoje está no banco dos réus e não no banco das escolas, é porque a gente está falhando também em termos de educação. A gente está falhando também de tornar essa escola mais atrativa e um lugar onde os seus sonhos possam se tornar realidade. E é muito cruel, André, eu vi, por exemplo, crianças que não têm sonhos. O que você sonha? Criança que tem medo de morrer, gente, de bala perdida. Você já imaginou uma criança que tem medo de morrer de bala perdida? Ela tem medo porque ela viu o amigo morrer. Entendeu? Então, assim, até a dimensão do sonho foi roubado, foi tirado das nossas crianças e adolescentes dentro das favelas. Então, eu acho, pode parecer utópico, mas a gente também tem que trabalhar com a dimensão do sonho, com a dimensão do possível, com a dimensão de que olhar para as vidas nas favelas e entender a humanidade que ali está. E não desumanizar quem vive nas favelas e periferias. E aí a gente tem que falar de saneamento básico, né? Acesso a esgoto tratado, acesso à água, acesso à luz, né? Porque tem lugares que sequer tem luz. Foi muito importante a gente ter agora, a partir da Secretaria Nacional de Periferias, a gente ter CEP, gente. Vocês sabem o que é não ter o Perfeito, perfeito, Renata, não. Perfeito. Gente, olha, quantas ruas da Maré não tinham CEP? E sabe o que é você não ter CEP? Qual é o impacto disso, né, Renata? No cotidiano, né? O impacto disso no cotidiano para procurar emprego, né? Emprego. Como é que você se inscreve no emprego se você não tem CEP, se você não tem endereço? Você não existe sem CEP. Não é só a questão do consumo, de receber uma encomenda ou de. Não, gente. Você não ter CEP, você não consegue se inscrever num emprego. Então, se trata, isso é dignidade, entendeu, Márcia? Entendeu, André? Com certeza. É a partir daí, olhar a dignidade humana dessas pessoas que a gente vai mudar a perspectiva de uma segurança pública onde a gente olhe para a favela e veja que ela também merece segurança pública como um direito e não como uma tentativa de retirá-la da sua possibilidade de ir à escola, de ir trabalhar, de ir a um posto médico. Você imagina se as pessoas hoje que faltaram, que não puderam ir às suas consultas nas clínicas da família, consultas que elas levaram 3, 4, 5 meses para conseguir, elas vão ter que remarcar, levar 4, 5 meses para voltar. Então, você tira a dignidade humana. Dano, né? Que tristeza. E esse cálculo não é feito. Essa perspectiva do impacto da vida das pessoas não é feito. E isso é muito cruel. Isso demonstra que a democracia não chegou para todo mundo de maneira concreta. E, para além disso, né, você vê a irresponsabilidade de um governador de estado que impõe uma operação completamente atabalhoada e criminosa, colocando em risco, né, toda uma rede de funcionamento de um estado. Renata, né, parece que é surreal. Não surreal. Acontece em lugar no mundo. Não acontece em lugar nenhum do mundo essa situação que você vê no Rio de Janeiro. Não acontece. Aí vão falar, não, porque lá tem muita favela, não sei. Gente, enquanto a gente olhar e achar que segurança pública se resolve com confronto, a gente não vai ultrapassar essa lógica. Ou a gente entende a perspectiva da dignidade humana, dos acessos, a perspectiva da juventude, de disputar realmente essa juventude com o varejo do tráfico de drogas, de armas. É isso que a gente precisa fazer, é o Estado tomar para si aquilo que a Constituição brasileira manda, e não o Estado promover a morte, como se isso fosse a política. A gente viu agora há pouco a tentativa de passar a gratificação faroeste. E não era nenhuma demanda, Andréia, dos policiais, não.
Foram os deputados da Assembleia Legislativa, onde eu sou deputada, que colocaram lá esse bacalhau de gratificação para o Oeste. Agora, você imagina, a gente já passou isso anteriormente e a gente viu que virou exatamente uma caça. Né? O salário do agente de segurança pública poderia chegar a 150% a mais daquilo que ele recebe. Então, assim, é um escárnio quando a gente vê essa perspectiva da segurança pública. É premiar a morte, é gratificar a morte, é gratificar aqueles que matam. Então, ter mais de 60 pessoas mortas numa ação como essa, a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, demonstra a incapacidade, demonstra a ineficácia de um governo, do governo Cláudio Castro, em olhar a segurança pública numa perspectiva de integralidade, numa perspectiva de direitos humanos. Deputada, tem uma pergunta aqui do Marcolino, a gente está já preparando para o finalzinho. Se existe possibilidade da criação de alguma CPI sobre essa ação específica. Aí ele fala, pois pelo que está aparecendo, há muita ponta solta nessa narrativa do governo do Estado. Sem dúvida nenhuma, existe sim uma possibilidade de pedir a CPI. O problema é que a gente não consegue, com as características colocadas hoje no parlamento do Estado do Rio de Janeiro, passar essa CPI, né? Eu fui presidenta da CPI, por exemplo, do reconhecimento fotográfico, né? A gente viu vários jovens negros sendo aprisionados, condenados por uma foto num suposto álbum de suspeitos dentro das delegacias do Rio de Janeiro. Eu fiz uma CPI sobre isso. Inclusive, a gente sequer conseguiu votar o relatório final. Então, a gente tem aqui uma situação extremamente difícil, que é de uma maioria governista, mas não só governista, de uma maioria bolsonarista, que entende segurança pública a partir do viés da vingança, a partir do viés da punição, e não do viés da prevenção e nem do Estado democrático de direito. Perfeitamente. Olha, vou trazer aqui mais alguns comentários. A gente já está indo realmente para o final, porque às 20 horas vai entrar uma entrevista. Agradecendo aqui o coletivo Educartum. Somos um coletivo de professores e em nossa campanha pelo piso estadual dos professores da rede estadual do Rio de Janeiro, fizemos um boneco do Pinóquio, do Cláudio Castro, para levar nos atos. Né? Tem fotos do nosso Instagram, bem adequado para a ocasião de hoje também. É importante, porque, Renata, o que a gente tem vivido, né, levando em consideração a forma como o bolsonarismo, nessas últimas eleições, trouxeram, né, a margem mais absurda, né, de representantes políticos aí no Rio, com Cláudio Castro, aqui em São Paulo, com Tarcísio de Freitas, quer dizer, é o puro suco, né, da destruição da política, né? E que coloca em prática uma política privatista. A questão educacional é um desastre aqui em São Paulo. Passo para você, só para a gente poder fechar, como é que fica também essa questão, que é isso, educação é um caminho, né? É um caminho fundamental, né, Márcia e Renata? Totalmente. Sem dúvida. É isso, né? Tarcísio exportado do Rio de Janeiro, né? Para São Paulo, para produzir a mesma lógica absurda na segurança pública, na educação. O Rio de Janeiro, hoje, é um dos estados que não pagou o piso salarial do professor. Os servidores públicos aqui estão na penúria. Só para vocês terem uma ideia, na última semana, a LERJ já aprovou os recursos que vão para o Rio Previdência, para a Previdência dos servidores e servidoras, para pagar dívidas com a União. Ou seja, o governo do Estado abocanhando o Rio Previdência, que servidores inativos, pensionistas e aposentados. E isso mexe, obviamente, com todos os servidores, né? Então, a gente ainda tem essa situação. Venderam a SEDAI numa lógica de que era para sanear as finanças do Rio de Janeiro e que a gente viu que o dinheiro da SEDAI foi parar numa lógica absurda, com CEPERJ no meio, enfim. Inclusive, o governador ainda está pendurado sobre essa investigação. Então, a gente tem aqui toda uma situação de um abismo financeiro e orçamentário no Estado e que o governador aposta exatamente nessa lógica de grande espetáculo
na segurança pública, espetáculo sangrento, absurdo, que demonstra a sua incapacidade, a sua covardia em pensar um Estado que possa ser, que possa superar essa lógica de segurança pública que mata e deixa os corpos no chão e o povo da favela tendo que lavar esse sangue. E eu vou dizer mais, Andréia, 60 pessoas, né, 64 pessoas, e o governador é tão covarde que ele põe os policiais também na mira do tiro, né? Então, é importante que a gente olhe essa perspectiva também. 64 pessoas que temos notícias. Existe uma mata no Complexo do Alemão. Então, eu não sei, e está chegando várias denúncias de corpos nessa mata. Então, a tragédia, a atrocidade, o genocídio pode ser ainda maior do que se tem noticiado na imprensa. Perfeito. Deputada, a gente está no final. Agradeço muito a sua presença, fica o convite para a gente poder voltar e tratarmos de diversos assuntos, né? E oxalá sejam assuntos importantes, né? Como educação, saúde, enfim. Mas a gente vai trazer notícia boa também, Esperança, com certeza, né, Márcia? Esperança para os jovens, as crianças, exatamente, das favelas, né? Exato, com seriedade, né? Eu passo para você se despedir, depois eu passo para a Marcita também. É contigo. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Márcia. Fico à disposição de vocês. Quem quiser acompanhar também o nosso trabalho é Renata Souza Rio nas redes sociais. A gente tem feito a cada operação policial uma representação no Ministério Público para que o Ministério Público exerça a sua função constitucional, que é exatamente ser o controle externo da atividade policial. Então, acompanhe a nossa mandata nessas redes sociais, Renata Souza Rio. Dê as suas sugestões, críticas também, e a gente está aí com um mandato popular aberto para que os movimentos sociais também possam se apropriar dessa ferramenta que a gente tem hoje no parlamento, ainda que sejamos minoria, né? Então, muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Márcia, pela oportunidade. Nós que agradecemos, né, Márcia? Muito obrigada. Já estou lhe seguindo nas redes. Quando a Andrea me disse que, enfim, quem era entrevistado, eu comecei a te seguir. Muito, muito interessante seus vídeos, seus comentários, seu combate ao ódio, ao genocídio nas favelas. Muito, muito interessante. Parabéns. E obrigada pela entrevista, né, Andrea? Com certeza. Olha, e já está aqui convidadíssima para voltar. Ó, 21 horas, começou agora a entrevista, vamos agora para lá, hein? Vamos lá, olha, Valfrido Varte e Lincoln Gacker. Vamos para lá? 22 horas é comigo, hein? Aí a gente volta para 22 horas. Renata, muitíssimo obrigada, beijo para você. Márcia também, beijo para todo mundo. E vamos continuar, hein, gente? Tchau. Até mais, até logo. Tchau.